Produção, portazinho automático, o portão de embarque está no ar. Alexandre Palmeiras e Ezequiel Santos, damos as boas-vindas a você, que acompanha o nosso canal, que curte o conteúdo e compartilha com os amigos nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp. Desde já o meu, nosso aqui, muito obrigado. E você que acessou o canal agora, assiste o episódio que vai ser fantástico, um destino muito legal. Se você gostar e vai gostar... Vai gostar. Vai ter que gostar, hein? Deixa um like aí, inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios. Isso aí. Tá ok? E antes de passar a bola para você... Opa. Estamos de graça aqui hoje, Graça. né? Portão de embarque criando musculatura. Isso. Quero agradecer a Sakura Consolidadora pela parceria aqui no projeto. É uma empresa que tem aí 48 anos de mercado, Isso. atuando forte no segmento de consolidação de aéreo puro. E dos tempos para cá também está mudando o nicho de atuação. Isso. Está com hotelaria, com seguro viagens, com passeios, com city tour. Locação. Mais informações na descrição desse episódio aqui. Vale a pena você conferir, hein? É isso aí. E também, lógico, agradecer mais uma vez aí no nosso parceiro da Viagens Promo e Viagens Corp, Renato, Kido, Renato Alves, obrigado aí por tudo. Galera, vocês que são do turismo, ainda não acessaram o portal da Viagens Promo, vai lá, portal VP, entra no portal, se inscreve, conhece, testa. Os caras são bons. Eu estou dizendo para vocês que os caras são bons. Não é à toa que hoje estão se tornando aí, ó, referência de mercado, tá bom? Preço e qualidade. É com a Viagens Promo. Muito bom, hein? Tá bonito aí a apresentação, hein? Amigo, os caras são top. É isso aí, é parceiro, né? Tem que falar a verdade. Perfeito. E aí? Bom, hoje uma convidada aqui ilustre, mais uma mulher, mais uma executiva representando bem, né? O Com legado certeza. aí do nosso portão de embarque. Daniela Fabri. Ela é representante de MICE do destino Dubai. Isso mesmo. Bem-vinda, Daniela. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Finalmente a gente conseguiu marcar Ajustar as agendas, né? essa loucura de viagens. Eu estou muito feliz, é um prazer estar aqui com vocês. O que eu puder dividir de informação com você, com vocês, com todo mundo, vai ser um prazer. Ó, essa aqui é a sua Legal. lente da verdade, então. Oi! Então você pode, tudo que você tiver que falar para o mercado, para o seu cliente, Estamos aqui. vai estar à Estou com disposição. você. Bom, Daniela, Me conta. você começou no ramo, acho que recentemente, você é muito novinha ainda, né? Ai, que legal! Gente, é por isso que eu gosto de você. Foi esses meus 18 anos, eu tô assim, uma alegria. Eu comecei no turismo, oficialmente, quando eu tive que fazer o estágio obrigatório. Eu já obrigatório. trabalhava, Olha então eu isso. sou formada em turismo. Legal. Eu comecei a trabalhar mais ou menos com uns 15 anos, completei 16. E eu comecei dentro de um mercado que era uma empresa familiar de produtos elétricos e automotivos. E então entrei já cuidando um pouco da parte burocrática, ajudando na organização e logo fui para a área de vendas, que é onde eu fiquei por muito, muito tempo. Então, a gente está falando ali de uns 6 anos, 6 anos. mais ou menos. E só larguei quando eu tive que fazer o estágio obrigatório, com muita dor no meu coração na época. Eu lembro disso, porque eu ganhava bem, eu gostava. Ganhava muito Depois, bem. né, depois que você já consolida ali, né, você já tá tirando de letra, para você sair daquilo é um pouco difícil. E aí, eu fui para o turismo. E é uma coisa que é importante para mim, é que o turismo não foi a minha primeira escolha de universidade. Olha isso. Eu queria jornalismo. Eu entrei para jornalismo e aí, cursando o primeiro semestre de jornalismo, eu logo percebi leituras e leituras e leituras. Eu falei, gente, não vai dar certo isso muito para mim aqui, não. E acabei encurtando. Sinceridade é tudo. Muita leitura. Gosto muito dessa veia de comunicação. São. Eu acho que o papel do jornalismo de difundir informação, de questionar, é incrível. E aí, acabei encontrando um anjo no meu caminho que, enfim, nem tá mais hoje aqui. Eu falo que ela foi um anjo mesmo, porque numa conversa Informal com a ali? Tati, conversando, era uma amiga, a gente conversando, ela fazia hotelaria no Senac. E ela me contou um pouco mais sobre o que é, como funciona, o dia a dia, o trabalho. E aí eu falei, nossa,
adoraria pensar. E a gente começou a conversar. E depois de olhar um pouco mais, eu tentei trocar para hotelaria. Não tinha mais vaga. E mudei para o turismo, então, porque englobava aquele universo que eu também me apaixonei e achei que tinha tudo a ver. E foi aí que eu entrei, na metade do semestre. Então, eu comecei janeiro, né, para jornalismo, depois mudei na metade ali, julho. Eu entrei para turismo oficialmente. E aí, no estágio obrigatório, na hora do estágio obrigatório, que o bicho pegou. Não tinha, e aí eu falei, bora, então vamos. Tem que ir lá. Então vamos. Vamos enfrentar isso aí. E que bom, porque foi uma mudança incrível. E é essa grata surpresa. Às vezes, se a gente não é empurrado, né, a gente deixa de descobrir coisas que numa zona de conforto a gente nunca descobriria. Verdade. Concordo. Então, foi aí que eu cheguei pro turismo. Iniciei trabalhando num call center da Rede Atlântica na época, para você ver. Já falamos. Então já falamos muito. Já? Nossa, porque na época, gente, entrar num call center, eu juro que eu quase infartei. Mas que bom que esse processo foi muito curto e eu fui efetivada e acabei mudando ali, já, enfim, ainda dentro da área de reservas da Atlântica. E depois de um tempo, algumas pessoas da Rede Atlântica foram para a Royal Caribbean. Foi bem na época que a Sanansi, né, que tinha o Ricardo Amaral, então a Sanansi foi mudar, né, parou a Sanansi, entrou a Royal Caribbean no Brasil oficialmente, e o Ricardo estava montando todo o time dele da Royal Caribbean no Brasil. E uma das meninas já tinha entrado lá e acabou me indicando. Eu fiz uma entrevista para o departamento de grupos, que é a área de Special Service. Que tem tudo a ver hoje com o MICE. Tudo a ver. Eu saio, mas eu volto para o MICE sempre. É muito engraçado. Vai puxando. Deixei um pouquinho, volta. Vai puxando. Entrei para a Royal. Foram, no total, entre Royal Caribbean e Pumantur, quase 8 anos, porque depois da Royal Caribbean, então, departamento de grupos, área de Special Service, cuidando de tudo que trabalha com grandes convenções, grandes ações corporativas. Eu acompanhava muitos grupos, tudo que eles precisavam, né? Que aquelas pessoas vivessem dentro do navio, todas as experiências, todo o processo de logística. Me envolvi em muita área jurídica, em contrato, tem porque história aí, então, tem muita coisa. E acabou que, por conta de eu me envolver em outras coisas que não eram só o departamento de grupos, eu acabei me relacionando com muita gente da diretoria e comecei a participar das reuniões comerciais com os clientes. Olha aí. E foi aí que eu fui entrando para a área comercial. E aí foi indo por mais. Depois, e aí quando o jurídico tinha que participar de uma reunião com o cliente ou o time comercial, eles me chamavam, Dani, explica aqui. E foi assim que a gente vai traçando. Abri o departamento de grupos na Pumantur, na área cuidando do comercial, né? Porque eles tinham uma estrutura que já cuidava da central de reservas. Fiquei lá até fechar a Pumantur. Foi uma dor no coração largar o marítimo. Aqui, tô vendo aí. Marítimo, quando você entra, né? Você tem uma paixão, muitos anos. Mas, como sempre, aquele negócio que pode também, né, te doer, mas te empurrar. Sim. E foi Pro assim. novo, né? Passei pela Estela Barros e fui chamada e fui indicada, sempre indicação, gente, pelo presidente da Pumantur na época, né, pelo country manager, que era o Alexandre Zaquello. Ele me indicou pro Convention Bureau de Aruba, que era um dos portos que trabalhava com a Pumantur, eles conversando. Fui trabalhar pro destino, então, Aruba. Aruba para a ilha. E aí eu trabalhava como lazer e MICE, né? Eu cuidava do mercado, das agências, fazendo a promoção do destino, treinando as agências, trabalhando também com operadora, mas enfim, muitas ações para o trade, tanto para lazer quanto MICE. Interessante isso aí. Já passou aqui o Carlos Barbosa falando muito bem de Aruba também. Hoje é embaixador lá hoje ainda, né? Ele ainda cuida do destino. E aí depois a Rio, por conta desse relacionamento, conheci o Rosmário, que era diretor da Rio e faleceu ano passado. É uma grande perda para o turismo, aliás. E ele me chamou, ele falou, Dani, vem.
tô precisando de alguém aqui para cuidar, para ser gerente de vendas do mercado brasileiro. Ele era o diretor. Boa. E aí eu segui. E aí fui 3, 4 anos até a pandemia. A pandemia, o divisor de águas. Divisor de águas do mercado. Ai, Mas gente, tava feliz ali. Tava muito bem. A Rio era uma empresa, uma rede muito Rede. sólida, mais de 100 empreendimentos no mundo, que dava para usar muito da estratégia. Porque o mercado mexicano não tá tão difícil, então vamos trabalhar ali Estados Unidos, vamos trabalhar o Caribe sem visto, vamos pensar em outras áreas, né? Então, quando uma rede ela tem muitos empreendimentos em vários lugares, Facilita as ações. te Né? ajuda a trabalhar de uma maneira estratégica. O que me faz conhecer muitas pessoas. Sim. O que a gente entra, né? Então, desde destinos até rede hoteleiras. Então, uma coisa vai sempre levando a Da outra. Parou pandemia. Aí chegamos numa parada de contrato, que também... Você era PJ. PJ Vou já... perguntar, você tinha um plano de reserva, estava preparado? Bom, ninguém estava preparado para a pandemia, ponto. Ninguém tava preparado pra nada. Mas você estava mais ou menos equilibrado, não? Nesse momento? Eu tava, porque eu tinha um contrato internacional, então mesmo sendo PJ, eu pagava ali o meu, né, a minha contribuição para que continuasse contando como tempo de trabalho Claro. CLT aqui, que Sim. não era, mas para eu continuar. Porém, por mais que a gente se prepare, eu não me preparei para 2 anos quase. Então, eu tinha acabado de me mudar, eu morava sozinha. Então, eu pagava um aluguel, eu viajava muito. Mas eu tinha ali feito minha reserva, estava tudo bem. Deixa eu abrir um parênteses. Você não tem filhos. Não tenho. Então já fica mais fácil De o viajar. seu tempo útil, aí você poder direcionar. Muito mais. Então, eu conseguia também ter uma reserva que, como eu não tinha, né, escola Claro. para pagar, grandes, né, eu tinha Despesas ali. Tinha que a minha enxugar. família ali, que eu acabava, a gente sempre dá um suporte, eu falo que quem cuidou de mim a vida inteira, hoje é justo eu poder também ajudar de alguma maneira. A recíproca, ela tem que existir. Com certeza. Eu acho, né? E aí, pandemia. Putz, e aí foi redução de 50%, seguimos ali mais um tempo com redução, até que pandemia, depois de 6 meses, não voltava. Não voltava. Fechou, tudo, aeroporto fechado, uma queda drástica. Todo Volume. mundo sabe, né? Todo Sim. mundo passou. E aí encerraram o contrato. E aí tive minhas férias forçadas. Perdi minha avó. Os sentimentos. Na pandemia foi bem pesado. Crise de pânico. Descobri o que era, achei que era Covid, achei que estava morrendo, que eu não respirava. Muita gente, né, teve Sequelas, momentos super difíceis. E aí também aproveitei para cuidar e investir em conhecer. E depois que você passa esse momento difícil, você vai lá estudar um pouquinho, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu ver para onde que dá para ir. E Rosmário, que foi o meu diretor da Rio, que sempre falava, Dani, quando der eu te trago de volta, mas a Rio ainda não tinha voltado com mais uma vaga, conversando com pessoas do próprio trade, falou com uma pessoa, foi indicada para uma vaga e aí acabei caindo em outra, bati na Via Reps, que então, você vê, né, uma indicação que, então é isso, mas Trabalho acho que bem isso feito, aqui... né? Respaldo. Eu sempre falo que quando um ex-chefe te indica para algo, é uma grande satisfação. Sem dúvida. Porque você cumpriu ali, né, com o papel que você precisava. E aí caí na Via Reps, passei pelo processo seletivo de cuidar exclusivamente de MICE para Dubai. Que é o único cliente hoje da Via Reps que tem essa separação de lazer e mais. Então, ele não quis que a mesma pessoa que cuida da promoção do destino para lazer fizesse também isso para o segmento de business events, que é como eles intitulam o departamento. Mas convenhamos que é bem diferente, né? Muito. É bem diferente. Necessidade diferente, comportamento diferente. Muito. Até a linguagem muda. Muito. E uma das coisas que até a gente estava papeando aqui antes, que me assusta, é que muita gente fala, não, mas eu faço MICE também. Ou você vai numa agência que cuida de lazer e fala, não, mas a gente também atende MICE. Bate a mão no peito ainda, hein? Pô, amor, é muito delicado, porque é totalmente diferente, Zé.
E a gente está falando de know-how diferente, mas de perfil de profissional diferente, de conhecimento, claro, diferente, mas de estratégias e de visão diferente. Atender um cliente como uma Danone, uma Coca-Cola, uma Volvo, ou um mercado, uma ação menor que seja, não precisamos falar de grandes marcas. O cara, ele quer a garrafinha ali, ó, com a logomarca dele. E pô, o que eu vejo de, às vezes, grupos grandes, gente, ou pequenos, mas os pequenos ainda são mais detalhistas, mas grupos grandes de empresas que investem, assim, 200 pessoas fora, é um investimento alto para a empresa falar, olha, vou fazer uma ação de incentivo, vou premiar 100 pessoas que vão viajar com acompanhante. E o cara chega lá, ele não tem uma caneca com o logotipo da empresa. Ele não tem uma caneta que foi dada para ele fazer a ação ou um adesivo no elevador. Um mimo no quarto. Que lembra do... mimo um mimo tem, um chocolate, mas para o cara tirar uma Durante foto, durante a viagem, Sim. para o cara tirar uma foto e tá aqui a empresa com o logotipo, porque é por isso que ele está lá. Então, às vezes, a gestão da viagem ela é muito bem feita. Né, que é o aéreo, o passeio, Sim. o hotel. Mas o cara que faz mais, no meu ponto de vista, ele tem que ir além. Ele tem que lembrar de pôr o cliente dele, que é a empresa, em tudo que é lugar. Peraí, você também dá consultoria também para seus clientes? Ah, é isso? Gente, se eu quero ajuda, um cliente, pô. Ela já tá dando... eu quero um cliente feliz, que eu Isso. quero que ele volte para um destino que funciona, mas principalmente eu quero que ele tenha a realização do investimento dele. Porque um cara que investe muitos $1.000 para fazer uma viagem dessa, para uma galera, ele deve ser lembrado o tempo todo. Sim, concordo e com você. É isso que é o detalhe que acaba faltando. É que esse conteúdo aí, ele tá no escopo do gestor, né? Da área. Com certeza. Deveria. Deveria. Você tá dizendo que não é assim na vida real, né? No dia a dia. Não. Por isso que eu acho que uma das grandes dificuldades é quando as pessoas falam mas eu faço MICE, mas eu também sou profissional de MICE, mas um monte de gente, eu também sou especialista, e me perguntaram o que te torna uma especialista? Boa. Né? O que te torna um especialista, já que não tem ali um papel dizendo especialista certificado. É o seu relacionamento, o seu resultado, é a satisfação, não é a venda. Vender vejam bem, não é que é fácil. Vender nunca foi fácil. Mas essa já é o nosso trabalho, uma vez que as pessoas já atuam no turismo, elas dependem disso. Então, elas já sabem fazer isso muito bem. Elas vendem, né? E vendem com amor, e vendem com paixão, e já prestam atenção em muitas coisas. Mas o MICE é o além. É olhar o branding o tempo todo. É olhar não só o que a pessoa que está viajando, na experiência que ela tem, mas na experiência que a empresa precisa que esse cara tenha. Às vezes é inserir conteúdo de qualidade que tem a ver, porque a gente tem compliance. Opa. Coisas que ninguém lembra. Por que eu me envolvi com jurídico? Por que eu aprendi um pouco de jurídico? Estou longe de ser qualquer profissional aqui. Mas foi necessário. Porque quando você tem que fazer um documento de compliance, você tem que participar de um contrato que amarra pontas, você tem que entender o que é responsabilidade solidária. Sim. Você tem que entender o seu papel e o quanto, mesmo que você, hoje, promovendo um destino, eu não vendo, mas eu preciso entender aqueles... Né, as duas pontas interessadas, para que aquele cara que está pagando, aquela empresa, aquela ação, aquela convenção, tenha o sucesso que ela espera, e que bom que seja em Dubai hoje. E é para lá que porque funciona super bem, gente. Super bem. Super bem. É verdade. Hoje o destino Dubai, aí eu tenho que falar que tem muito a ver o nível de exigência que eles tiveram de querer separar o profissional com o nível de entrega do destino. Porque eles hoje são o destino número 1 do mundo para MICE.
premiados internacionalmente, eles estão no ranking como o destino com a melhor, com o pacote, né, enfim, todo. Então, a gente está falando de logística, a gente está falando de chegar, de hospedagem, a gente está falando de entretenimento. Alimentação, tudo? De tudo. Tudo. Muita gente pensa ainda, ou está começando, acho que a pandemia, uma das... Você vê, né? Alguns sofrem, outros têm oportunidade. É assim que funciona. Dubai, por ficar fechado pouquíssimo tempo, ele teve a chance de mostrar de verdade o que é o destino. Sim. Né? Porque ele estava aberto, ele e o México ali. Ele e o México. E o México depois brigaram segurou. ali. E o México abriu ainda um pouquinho depois. Ele ficou um bom tempinho ali, ainda sozinho. E aí, as pessoas que tinham condição financeira, naturalmente, porque a gente está numa pandemia, quem tem chance de viajar e não aguenta mais ficar, falou, vou. E começou a descobrir que Dubai é caro? Não. Dubai tem o caro. E eu gosto muito de frisar isso. Dubai tem a sobremesa de ouro, lá com coisa de ouro. Mas não tem só isso. E aí foi que começou ali virar uma chavinha de que tem hospedagem por $100? Amor, tem por 70. Porque eu, ser humano normal, durmo lá. Inclusive quando viajo. preciso ficar um pouco mais, é diferente. Claro. Né? Informação relevante isso aí, porque tem essa percepção mesmo de Sim. que é muito caro. Muito caro. Não é hoje. Um dia foi muito caro, porque a gente começou ali a desenvolver, né? O cara criou no deserto, ele criou uma coisa surreal, para você ver a capacidade do que o ser humano é capaz de fazer, né? Quando você tem dinheiro, não. Quando se tem, além do dinheiro, estratégia, senso, direção, é a parte principal, porque não basta ter dinheiro. Ele teve uma visão, ele quis e ele continua querendo. Claro. Dubai é um dos 7 Emirados, mas Dubai é o que tem menos petróleo. Então, o que ele pegou para falar, gente, tá todo mundo muito rico aqui, todos os Emirados milionários, Dubai também, tá tudo muito bem ali na fita. Sim. Mas ele tem menos quantidade de petróleo, ele tem ali 7%, 6% do petróleo dos Emirados. Então, ele investiu a visão também do Sheikh, né? E a gente tem que falar muito disso. É genial. Eu descobri, eu não sabia tanto até, e ainda sei muito pouco perto do que preciso, né? E o que existe de informação para saber, quanto esse cara desenvolveu o destino. E a gente fala dos Emirados e as pessoas ainda pensam, Dani, é difícil ir para lá, né? Pode me vestir. Ele abriu as portas do destino, e eu estou falando de Dubai, né? Não de todos os Emirados. Sim. E hoje, 95% da população que vive lá é estrangeiro. A gente está falando que tem mais praticamente só estrangeiros do que a origem, que são os Emirates. Tanto que tem incentivo para que os Emirates permaneçam ali por uma questão cultural. Claro. Mas é um destino 100% turístico, 95%. Né? Ali, 94, para eu dizer, que isso é onde a gente tem o pessoal indo, e ele construiu para receber. E a gente, quando fala de turismo, e o que me apaixonou e me fez ficar aonde eu estou hoje é a preocupação com o receber. Olha só, cara. Isso muda tudo. Não é o vender. Vender, você vende a caneca. Vender, você vende a passagem aérea. Você vende um hotel. Mas você só está vendendo. Não é você que está servindo. Não é você que está entregando aquilo. Alguém montou aquilo e você está com um cliente ali para convencer. Quando você pensa em receber, o delivery, ele é o todo. Ele não é um. Não é a chegada, não é o aéreo, não é o hotel, é a experiência. E é isso que torna a viagem mágica. E é isso que torna aquele negócio de falar, nossa, quando eu voltar, eu quero olhar para aquele lugar ali, eu quero ir naquele lugar que não deu tempo, eu quero ir naquele. E o Dubai tem essa possibilidade. Dubai tem a mesma quantidade de parques que tem a Disney. A gente, na pandemia, passou a receber, e eu tenho que falar em partes, porque eu só entrei o ano passado para Dubai, né? Mas a gente tem os dados, acaba conhecendo um pouco.
ações corporativas de incentivo, de tradição de empresas que adorava fazer ação de viagem para a Disney, passou a fazer a viagem em Dubai. Ai, Dani, a Disney estava fechada. Mas a Disney podia estar fechada, mas Dubai tem parque. Ele atendeu essa demanda. Ele conseguiu receber, se não de maneira igual, mas ele deu conta do mesmo propósito. Mas ele fez o marketing ali e plantou uma semente, né? Não, ele fez um marketing... Ezequiel e Daniela, eu vejo da seguinte forma. Há tempos que a gente vem, por exemplo, cotando eventos no mercado, e assim, muitas vezes uma empresa pedia uma cotação e ela disparava assim, faz aí uma cotação, vamos mandar 100 pessoas, vamos colocar aí. E cotava-se Estados Unidos, Costa Oeste, Sim. Você sabe bem onde é, lá para cima. Cotava-se muito México, sempre foi cotado Caribe muito sem México. Visto, você até sabe, então estava sem visto. Isso, você sabe que, por exemplo, Cancún sempre foi um hub de eventos gigantesco. Super. Era o top 1 da Rio, inclusive. Top 1. O México, a México gente... é sensacional para fazer eventos. Cotava-se muito México. Eu tive muitas demandas para a China, porque tem lugar para evento, você sabe disso. Só que começou a entrar no radar Dubai. Toda hora entrava... Por quê? Por quê? Toda hora entrando no radar Dubai. Mas a gente quer também uma cotação com Dubai. E aí isso foi chamando a atenção e a gente vai pesquisando o porquê. É o que ela comentou. A infraestrutura que foi desenvolvida para receber evento, uma coisa fora do comum, cara. Receber pessoas. Receber pessoas, fora do comum. Então você fala, você sabe disso. Quantas vezes você já viajou, quando você trabalhava em outras empresas, você falava assim, putz, vou fazer um evento lá na Bahia. Hotel X. Gastrite, né? O pessoal já precisava do adicional omeprazol. Isso, tem o adicional omeprazol. Você tinha problema com aéreo. Não, vou fazer então no Rio Grande do Sul, lá na Serra. Putz, cara, não tenho logística para levar lá em cima. Vou fazer em tal lugar, dá um problema aqui. Ali não tem problema. Porque hoje a principal motivador, eu acho, principalmente, né, a visão que eles tiveram ali de abrir as portas literalmente para o destino e montar e dar conta, que é a parte mais importante, porque Isso. eu querer é uma Isso, coisa, querer é uma coisa. entregar é outra. Entregar é outra. Né? E dar conta de atender é que ele trouxe todas as cadeias hoteleiras, então as principais, a gente está falando de mais de 140 mil quartos. Se você falar para mim, Dani, tem um evento para 5 mil pessoas, eu vou falar, tá tudo bem. Mas você tá nervosa? Não, tá tudo bem. É para 30, tá tudo bem. É para 50, tá tudo bem também. Você consegue... A gente pode fazer um petit muito bem feito, a gente pode fazer uma coisa muito grande, muito bem feita. E aí a gente tá falando de hotelaria só... Não, a gente está falando de centro de convenções, a gente está falando de 5 mil pessoas, tem que parar para comer em algum momento. Claro. O que você faz? Como é que você faz? Fica louco? Não, você vai para um lugar que dá conta. Das pessoas têm 2 horas para comer ali num workshop, numa pausa. Tem gente que vai para o shopping porque é isso. Você sai de elevador, você atravessa, você tem um shopping. Você vai para um outro lugar, você tem restaurante. Você tem uma diversidade culinária gigantesca. É muito caro? Gente, comer no Burj mas não tem só o Burj. Esse o ponto. Esse é o ponto. Tem gente que vai lá, meu primo, ele vai lá, passou a lua de mel. Nossa, tomei um chopp no Burj super caro. Amor, você tá no Burj. Você esperava o quê? Se já bebida alcoólica não é uma das coisas que os Emirados incentiva, então hoje pode? Claro que pode bebida alcoólica. Tem hoje liberação nos restaurantes e na hotelaria, né? Não, a gente não compra bebida alcoólica em supermercado. Então, você vai no supermercado e tem o Carrefour, por exemplo, e várias outras marcas. Tem uma área ali que só quem é Emirate que pode entrar, porque você tem que ter uma autorização para comprar bebida alcoólica. Olha só, tá? Interessante. E mesmo sem ser Emirate, 95% lá da população que é estrangeira. Então, se eu trabalho em Dubai, né, sou contratada por um hotel. Então, moro lá em Dubai. Eu tenho que ter a autorização do governo como uma residente. Olha isso. E o meu chefe tem que atestar. Caramba, que eu posso. Rígido, você não vive em Dubai se você não tiver um contrato de emprego. Isso é importante.
Então, para as pessoas que querem ir a Dubai e procurar um emprego, não dá. Não dá. Você tem que ir contratado. Contratado. Tá? Você pode até ir com visto de turismo e ser contratado. E aí você vai fazer todo o processo, Claro. porque se você não tem residência ali naquele local, você precisa de alguém que respalde. Que Do valide. mesmo jeito, como você vai para Isso Amsterdã, não. você tem que ter um visto de Isso. trabalho. Você não pode ficar ali. Bom, E cheguei aí- lá, meti um louco lá, quero ficar lá, tem que viver fugindo, é Deus. isso? Não. Ou Não ser vai bem. deportado. Vai ser deportado. Como é em todos. Sim. Como é em todos os Não, mas lugares, aí é só que bem lá a rígido. fiscalização não é que é rígido, fiscalização existe. Existe. Quando você fala assim, não pode ficar fora do país, se você já estourou sua permanência, né, do visto Isso. de turismo, então a gente está falando de 120 dias, que a pessoa 180 180. dias. 180 hoje é a 180 média para todos os países. Que É a as média. pessoas podem ter um visto ali de Isso. turismo. Dubai acho que é um pouco menos o período de visto de turismo. Depois a gente checa essa informação certinho. Mas passou o período, você tem que sair, tocar o seu país de origem e você pode voltar com visto de turismo de novo. Porém, se você quer ficar, você tá ilegal. Passou o período do seu visto, você tá ilegal. Isso nos Estados Unidos, isso Sim. na Inglaterra, isso no México. Isso em qualquer lugar. A questão é que Dubai, eles têm um controle. Lá funciona. Então, eles conseguem saber onde você tá e eles te acham. Vão te rastrear, vão chegar até você e vai ser deportado. Você vai sair. Você vai sair. Se eu fui mandada embora da minha empresa, eu tenho um período para achar um outro emprego, senão eu sou obrigada a sair do país. Eu não posso ficar. Mas eu tô como turista Não, você tem que ter um responsável. Você estava trabalhando, então você pode voltar para sua casa e voltar como turista. Um turista. Mas não ficar ali. Você não Ad pode eterno. permanecer, porque a preocupação deles o lugar, ele dá conta de suprir as pessoas ali trabalhando. Ele não quer... Tudo planejado, na verdade. Tudo planejado, né? cara. O Planejado. cara é um Diferença. gênio, gente. A gente tem que bater palma mesmo, porque assim, ele fez um negócio e ele Ele tá olhando pro cumpre futuro também, né? Pro futuro, né? super. Porque o petróleo exemplo, vai secar uma hora. e essa Isso. é a visão do Sheik. Essa é a visão do Inclusive, ele Quem que é o hoje... sheik lá? É o tal do Mohamed? Putz, aí você vai me pegar, É quer ver? Mohamed... Sheik Mohammed Ô, produção, Al-Khaltoum. chega quem é o sheik lá Calma de Dubai calma lá. aí, que eu tô com o nome dele aqui. Eu sempre erro o nome dele, Mas gente. ele é um cara muito investidor. Sempre. Não, e ele é um visionário. Bin Rashid Al Maktoum. Obrigado. Obrigado, produção. Voz, Obrigada, gente. a nossa voz. A voz da além- consciência. A A voz da pessoa que falha no nome justo do Sheik, né? Mas, gente, desculpa, ele é chamado de Sheik Momô. Isso Ó, aí. Momô eu vou lembrar sempre, que é o Sheik Momô. Ele é muito querido e ele é um visionário. Por exemplo, a questão do petróleo. Desculpa, bati. Quando a gente fala, ele tem incentivo para quem tem carro elétrico. Elétrico. E olha, Dani, mas os Emirados têm a maior quantidade de petróleo do mundo. É amor, mas ele sabe que acaba. aí acaba. E, inclusive, Dubai, que tem a menor quantidade ali dos Emirados, as pessoas que têm carro elétrico, hoje elas têm algumas... Subsídio. Não é um subsídio, Não? eles têm algumas isenções. Olha isso. De pagar menos impostos, de ter uma taxa assim menor. Então, tem um monte de coisas que o cara já tem de visão que a questão da sustentabilidade, a questão da energia eólica, a questão da energia solar. Então, muitos e muitos projetos hoje, inclusive o que tem de startup em Dubai, porque ele tem incentivo de impostos para que você venha e monte a sua empresa aqui. Porque ele quer que aquele lugar não seja só um lugar de visitação, ele quer que as pessoas trabalhem ali. Porque aí ele vai ter sempre o consumo acontecendo, né? E aí ele está trazendo outras nacionalidades, ele está inclusive gerando emprego para os Emirates. Se você é um Emirate, você permanece em Dubai, você ganha auxílio do governo, além do seu salário. Olha isso. Porque ele quer que as pessoas se mantenham na identidade. Então, para aqueles Emirates que já têm, né, um open mind ali um pouco maior e gosta desse relacionamento com o francês, com o brasileiro, com o latino de uma maneira geral, com o americano, e ele consegue entender, ele é extremamente respeitado, todo mundo respeita, a cultura, É respeitado. ele é muito respeitado. É muito Então, a questão da diversidade, bonito. então, faz sentido lá.
Faz, existe a cultura deles, então a gente está falando, né, de um país que tem ali uma origem, que segue os preceitos islâmicos, então eles são ali muçulmanos, eles têm o Ramadã, tem todos os feriados do calendário, e todo mundo que vive ali respeita. Então vamos dar um exemplo que eu acho que foi o mais pesado para eles, e aí vamos olhar para o lado deles. Eu que sou emirate, morando lá, não é o meu caso, mas dando esse exemplo, Sim, tá? claro. Moro lá e vou fazer um jejum de quase 30 dias, é um mês de jejum, são 28 dias de Ramadã. E aí eu não como enquanto tem sol, eu só posso comer a partir do momento que o sol se põe, durante a noite até o sol nascer, né? Eu só posso me alimentar, e a gente tá falando de jejum, inclusive, de água. Eles não bebem água. Eles não comem bala. Num país café. quente daquele. Num país quente daquele. Esses é uma cultura. O que antes ninguém podia comer na frente deles. E não pode até hoje. Mas o que eles entenderam? Como tem muitos estrangeiros, então os restaurantes que um dia eles fechavam, não serviam almoço. Então ninguém, por exemplo, você está indo trabalhar, não tem almoço, não tem lugar para você almoçar, mas eu não estou de jejum. Não tem 95% da população que é estrangeira. Eu não estou de jejum, gente, preciso comer. E aí eu não posso comer porque não tem praça de alimentação. Um dia estava fechada. Hoje eles fecham com aquelas... eles sabem como se fosse um... drywall? Não é mais ou menos isso. Não, eles... Sabe quando você adesiva? Eles adesivam para quem quer comer, entra naquele lugar por respeito. Você pode se alimentar, claro. Você não está de jejum, mas você vai... A pessoa que é emirate não vai te ver comendo. Então, existe um respeito dos dois lados. Você não está em jejum, você pode comer aqui dentro. Na mesa de trabalho não tem bala, não tem garrafa de água. Porque, mas eu não sou emirate. Não, mas você quer beber água? Por respeito a você, eu vou ali, eu bebo água. Porque você tá de jejum. Olha que legal. Então, é um respeito muito bonito, sabe? De você ver o carinho deles que eles têm, a tratativa. Tem vários pontos culturais, mas assim, funcionou e tá funcionando. E hoje entrega e as pessoas voltam. Hub, que a gente estava falando. Isso. Hoje, a maioria dos países não precisam de visto para entrar nos Emirados. Então, vamos falar de Dubai. Praticamente a América Latina, existem exceções, a América Latina toda, ela não precisa de visto para entrar em Dubai. Então, você imagina que você tem uma multinacional. Isso. Que são as grandes empresas que normalmente fazem ações desse porte. internacionais, de 50 pessoas, ou de 300, ou de 5 mil, não importa. Quem normalmente incentiva, né, são as marcas internacionais ainda. As farmas, as agros, principalmente, têm essa tradição. E aí vem gente dos Estados Unidos, vem gente do Brasil, vem gente da Europa, vem gente da Índia. Todo mundo se encontra, ninguém teve dificuldade de viagem, ninguém precisou de visto. E além de tudo, geograficamente, eu tô no meio. No meio. Então é fácil para o cara dos Estados Unidos, é fácil... Hoje funciona muito bem como um hub. E é por isso que hoje virou o número 1 desse destino que recebe tanto esse perfil de pessoas que às vezes estão indo a lazer, ou dentro de uma convenção ou outra. Dá uma esticadinha. Fica, porque ele não está indo só para o trabalho. Né? Eu não estou indo só para a convenção de medicina, de oncologia. Eu posso ficar um pouco mais porque eu me sinto bem ali. É isso aí. É muito, muito gostoso de pensar nisso. Mas o planejamento desses eventos aí tem que ser com antecedência, eu acho, né? Porque para encontrar lugar, dependendo do porte do evento, para achar tarifa, principalmente. Tarifa competitiva. Se a gente está falando hoje Dubai, então a gente tem ali uma diversidade incrível de hotelaria. E eu tenho desde hotelaria mais econômica, só que o econômico, como Dubai é muito novo, o econômico deles é um 4 estrelas pra gente aqui. Eu sempre falo isso, é surreal. Porque é lindo, é um econômico deles lá. E aí a gente tá falando de hotelaria de $100, $120, $150. Onde você fica hoje nos Estados Unidos que uma empresa fala, olha, vou pagar uma diária de $100. A pessoa fala, nossa, tô ganhando uma viagem aqui nesse lugar. Porque com o meu dinheiro é uma coisa, né? É sempre assim. E lá em Dubai você tem excelentes opções. Porém,
a antecedência, como atende uma demanda ali mundial, principalmente se eu estou falando de quantidade, é fundamental para organização, para logística, para reserva e para pensar no que fazer. Porque tem parque, eu tenho cultura, eu tenho atividades, por exemplo, o Museu do Futuro, que a gente está falando de tecnologia. A gente tem atividades de aventura. Então, desde o turismo, que a pessoa vai brincar na neve. Isso. Né? No meio do deserto, no meio do deserto, surreal que eles fazem. Ilhas artificiais. Super. Eu posso também descer de elevador e ir no shopping. No shopping. Não, pelo que você fala, então, não tem assim, durante o ano, um período específico que faz sentido. Para ir? É. A parte que as pessoas... Falando de eventos, demais, assim. Demais, pra ter não. um custo menor. A baixa temporada é o verão. Então, a gente está falando de temperaturas mais altas lá. Alta quanto? 40 Oi? e... Nada... Ó, aqui na Europa tá chegando, tá batendo lá, viu, Coitado gente? do lado do Havaí, né? O pessoal lá da Europa morrendo de calor, do jeito que tá. Mas é isso, vai acima de 40 graus. Porém, eles também têm muitas, e a gente tem que falar isso, eles são preparados para isso. Eles vivem lá. Sim. São adaptados, ok. Eles são adaptados. Então, as atividades externas, elas acontecem à noite. Porque mesmo à noite ainda é quente, mas não é 40 graus. Isso. Então, se você vai fazer, por exemplo, o Desert Safari, que é uma das atividades que eu acho mais incríveis, que é você estar num deserto com tudo, você sendo servido à francesa, com show, eu brinco, né, que é praticamente um churrasco pra gente, porque o que tem de opção de comida, só que com todas as questões árabes, de hummus, o baba ganoush, então você tem ali uma série de comidas deliciosas num lugar que é um deserto. E a 30 minutos do seu hotel. 40, se você estiver falando de grandes convenções, é mais afastado, precisa ser mais longe, né? Pelos espaços. Então, durante o dia, todos os lugares, as pessoas falam, Dani, você passa muito calor em Dubai? Não, você passa frio, porque todo lugar tem muito ar-condicionado. São bem preparados. Então, é a mesma coisa que você vai para o sul, no frio, você congela? Não, você não fica na neve. Sim. Você não e lá fora, no Canadá, a mesma coisa. Você não anda na neve. Então, dentro é super quente. Lá é o contrário. Os ambientes são preparados para isso. Então, é super frio. Eu sempre falo a todo mundo, gente, leva uma pashmina, leva um negócio, porque vai precisar. Gelado. Isso aí. Você fica doente. Muito engraçado. Se a pessoa só vai de roupinha curta ou, né, manga, não esquece de levar, porque... E o deserto venta, se você vai à noite. É uma delícia, gente. E tira uma dúvida minha. Mesmo com com essa questão dos costumes, como você falou, que todo mundo se respeita, isso chega a atrapalhar a questão dos eventos ou é uma coisa que passa batido? Porque eu entendo, assim, como você comentou, não é proibido o consumo de bebida alcoólica. Claro, a gente sabe que tem espaços específicos. Dentro do resort, dentro do hotel, no restaurante. Nos bares dos hotéis, nos restaurantes, nas etc. discotecas, e tem muitas discotecas, então, muitas baladas, muita coisa. Muita festa. Todo dia tem festa. Mas se atrapalha o evento. Isso. Se você faz uma convenção para uma empresa latina, né? Tá. Aqui, vamos falar para nós aqui. Nosso povo aqui, Nosso gente. povo aqui. É, o meu dia a dia. Que bebe pouco, gosta de uma farra. Aí você fala assim, amigo... determinada situação a gente vai ter que dar uma segurada. Muda um pouco o formato ou não? Assim, tirando os feriados efetivamente deles, então, num período de Ramadã, por exemplo. Ok, bacana. Né, que a gente tem muitas pessoas em jejum, mas eles trabalham na hotelaria, então eles servem os estrangeiros. Porém, festas, se você vai falar, Dani, quero muito luau na praia, quero coquetel, quero esse tipo de coisa, a gente vai se atentar para os horários. Okay. Então, é o que a gente sempre indica para você ter pessoas que estão trabalhando que não estejam em jejum. É isso aí. Não pelo servir a bebida, mas pelo respeito, pelas pessoas, não. Porque se você vai... As pessoas estão de jejum. Você imagina as pessoas te servindo, trabalhando 12 horas sem comer. Não é brincadeira, não. Não é legal, pô.
Então, é uma preocupação que quem está desse lado aqui, para o cara que está pagando, ele vai ter. Vai ter. Mas se eu quero um funcionário mais disposto, é melhor se for depois da quebra do jejum e eu considerando que ele teve tempo de se alimentar. Legal. Então, se a pessoa vai no período do Ramadã fazer um evento para 100 pessoas, eu vou me preocupar. O jejum quebra às 5h30, 6 horas. Pode começar às 8? Porque deu tempo da pessoa que estava em jejum se alimentar e te servir muito bem. Muito bem. Então, essa é a preocupação com o funcionário da hotelaria que é Emirate, com respeito para ele. A gente tem um serviço de qualidade. Mas bebida não dá problema. Festas no geral. Não dá. Não dá problema. É tudo reservado, lugar reservado, né? Os lugares são fechados. Existem muitos bares, existem muitos lugares públicos, são as festas. Tem muita festa brasileira, inclusive, os latinos, todos eles adoram. A questão é bêbados. Opa. Se eu falar disso, pessoas bêbadas na rua, problema. É mesmo? Tipo, se a pessoa... Depende do que um bêbado é capaz de fazer. Atravessou a rua, farol vermelho. Não, tudo... Então, vamos lá. Vamos lá, calma aí. Ai, Brasil! Ao grau do álcool. Vamos lá, vandalismo, não dá. Não dá. Então, se a pessoa é muito louca ao ponto de ficar bêbada, sair gritando, xingando, filmando, quebrando coisa, deu ruim. Deu ruim. Isso, aqui a gente passa o pano. Lá, não. Vai pra cadeia. Lá, vai dar um trabalhinho pra pessoa. Agora, se você pensar que esse deveria ser o certo... Sim. Gente, quem quer fazer festa no stopping, vai pra Ibiza. É isso. A gente tem que entender o perfil do lugar. 24/7. Né? A gente tem que entender. Por que dá tanto certo para as empresas? Porque a empresa que está pagando um evento, ela também quer ter a segurança de que a pessoa que está no evento vai e volta em segurança. Porque, inclusive, ela está trabalhando e isso pode gerar processo. Isso mesmo. Por que para Dubai funciona tão bem? Porque as pessoas, quando vão para Dubai, elas podem beber. É caro. Eu estou sendo paga pela minha empresa, mas eu tenho ali... é diferente, né? De eu encher a cara até morrer. Então, se eu tô teoricamente num perfil corporativo, a gente bebe, a gente brinca, mas a gente não tá na nossa casa. Então, a pessoa, ela se diverte, mas ela vai e volta. Inclusive, ela desce de elevador e amanhã ela tá na convenção às 8h30 da manhã. Não foge. Não foge, porque como tá aí tudo acontece como acontecem as convenções aqui pelas praias aí que... Como lá em Punta Cana, de repente, era mais difícil. Sim, enfim. Isso. É por isso que pro meio corporativo, também para as empresas, então tem bebida. Só que as pessoas, por saberem que acabou a convenção, sabe o after party? Sim. Que a gente sempre claro. faz, que a gente já fez também, né, gente? Que a gente não pode negar. Então, acabou a convenção, acabou o open bar, vamos fazer o after party. Amor, quando é muito caro, a pessoa fala, tá bom, vamos dormir que amanhã a gente vai para a convenção às 8h30 da manhã, a gente tem a nossa dinâmica. Então, pro perfil corporativo, é super saudável. Funciona muito bem. Muito. Agora, quem quer fazer um after, tem a balada, tem a festa, tem a disco, tem de segunda, tem de terça, tem quarta. É mais caro, né? Dependendo de onde você for aqui em São Paulo, não é tão mais caro, não. Dependendo. Mas não é barato, tá longe de tá barato. Mas você vai pagar ali uma bebida $20, $25, um whisky, talvez mais. Tá vendo? Né? Uma long neck, você vai pagar ali uns $13, $15 numa noite. É caro, gente. Tá falando de uma long neck, transforma para real. A gente tá falando de ali de uns R$80 uma long neck. Porra, quem vai tomar uma long neck só? Quem vai tomar uma long neck só? Eu tenho perguntas. Fala. Posso? É sobre o destino? Vai. Sobre o destino, claro. Eu não avisei. Vamos lá. Segurança. Incrível. Segurança. Vamos incrível. Lá. É incrível. Incrível. Olha, o que tem se eu colocar uma convenção lá em Dubai, só de mulheres. Super bem. Tranquilo. Muito. Elas podem, durante o dia, estar na convenção, à tarde pegar um táxi. Usar biquíni na praia. Pode ir pro shopping à vontade, porque o que chega nem sempre é a realidade. Então é legal uma pessoa como você, que pode falar assim,
É tranquilo, pode fazer. Contando desse momento, inclusive, de trabalho, eu preciso muito lembrar que eu vou a trabalho, mas eu também sou um ser humano que não trabalha 24 horas. Isso, exatamente. Sua experiência de viagem. Eu quero poder ter o meu momento ali de respirar e tomar um vento, tomar um ar, curtir, fazer uma compra e ir na praia. Uma das grandes oportunidades, uma das grandes estratégias que eu, Daniela, usei nas minhas visitas durante o México tá pedindo visto, você precisava de um Caribe sem visto, vem para Dubai. Vem para Dubai. Não precisa de visto, eu tenho praia. E o mar é azul. Sim. E tem peixinho também. Tá aqui, ó. E eu filmava. E eu mostrava. As pessoas pouco lembram de quando vai a Dubai que tem praia. Sim, sim. Principalmente aqui o latino, né? Porque a gente lembra muito do Caribe. E aí eu falo, mas... o seu problema era o visto, aqui a gente tem hotelaria com preço bom e tem o mar. Posso usar biquíni, Dani? Pode. Posso usar fio dental? Pode. Posso fazer topless? Não. É isso. Homem pode usar sunga? Claro que pode. Posso andar na rua? Sou carioca? Não. Não posso andar na rua sem camisa? Não, não pode. Posso andar de biquíni na rua? Não, não pode. Não pode. Na praia pode. Nas áreas de banho. Então, se eu tô na praia, se eu tô na piscina, se eu tô na sauna, sair da área de banho, fecha a roupinha. Fecha a roupinha. Simples assim. Simples assim. Posso andar sem... Um homem pode andar sem camisa pela recepção? Não, ele vai ser pedido para colocar. Mas no navio, você pode entrar para jantar sem camisa? Não. Você não vai numa mesquita, né? Com isso. roupa de... Acho que o próprio lugar vai te Eu vou impor numa algumas regras igreja de também. shortinhos. É isso. Você não vai numa igreja de shortinho nem na mesquita. É isso. Agora, eu tô na rua, é um espaço público, porém é uma cultura que deve ser respeitada. Então, veste a roupa. Pode ser regata, pode ser shorts, mas você não pode estar de biquíni. Isso aí. Você não pode estar sem camisa. Então, é muito simples. O que não dá é pra pessoa que é over demais. Ela quer fazer um topless, vai pra Ibiza. É pra Ibiza. Tá tudo bem, mas vai pra onde é possível. É possível. Segurança, que você comentou, isso é uma das questões que daria um problema de segurança e pra gente não dá, porque a pessoa logo entende. Legal. Agora, quando eu falo de segurança mesmo, eu me surpreendi muito nas visitas que eu estava fazendo, principalmente na Argentina, que eu escutei muitos relatos de famílias, de pessoas do turismo que estavam viajando e que, de repente, se distraíram e falaram, perdi meus filhos, cadê meu filho, cadê meu filho, cadê meu filho? E sumiu a criança e ninguém achava e, de repente, aparecia um guarda com a criança trazendo para o pai no hotel. Porque a criança saiu andando, foi brincar, é criança. Saiu brincar e ele falou, Dani... Ele saiu do hotel? Saiu. Tava na praia, foi brincar, sei lá o que aconteceu. A criança saiu andando pela praia, normal, pela orla. normal. Que nem a gente vai em Cancún, acontece. Punta Cana, só que você vai andando, de repente, cadê meu hotel? Não sei onde é que eu tô. Tudo igual? O cara começou a andar, a criança começou e o pai se deu conta, a mãe se deu conta, começaram a procurar, passado ali 2 horas, cadê a criança? Cadê a criança? Veio alguém e trouxe. E aí eles falaram uma coisa, e os filhos tinham 9 anos e 12. Eram 2 meninos, né? E aí eles falaram, Dani, há mais de 8 anos eu vou todos os anos com os meus filhos nas férias para Dubai. Porque eu sei que tem um lugar que eu posso, meu filho é distraído, ele é criança, hoje ele já aprendeu. Mas se ele fugir, eu posso ficar em paz. Eu nunca tive nenhum lugar do mundo, de tanto que eu viajo, que eu posso saber que tá tudo bem com meu filho. Que, inclusive, vão me procurar. E eu tô falando da polícia. Eu tô falando, não é o guarda do hotel. Isso. Eles vão te achar. Então, foi muito bonito. Eu falei, nossa, porque é uma experiência que eu não tive, claro. porque eu não tenho filhos e eu vou sempre a trabalho ou viajo ali dentro daquele... É o feedback do seu passageiro. Incrível. Do profissional do turismo, então, ainda que a gente é muito mais crítico, né, Sem gente? dúvida. Verdade. A gente fica chato. Inclusive, a gente olha tudo que dá pra olhar, a gente olha. Falou em trabalho. Digamos que quem quer trabalhar em Dubai hoje, quer ir pra lá, quer morar, curtir a vida, desenvolver a vida em Dubai. O salário médio é quanto lá, mais ou menos, o salário médio lá? Não tem um definido, né? Mas assim, são o quê? Uns 8 mil, 7 mil reais? Vamos pensar em dólar. Sempre quando a gente fala de Dubai, é importante pensar em dólar. É muito difícil falar isso, tá? Para ser muito honesta, é uma dessas perguntas que eu nunca gostava de responder. Mas vamos dar um... Eu entendo porque eu já fiz essa pergunta também. Eu acho importante, mas eu tenho que tomar cuidado para não errar. Quando a gente fala em dólar, lembra que Dubai
a moeda é dirham, mas eles têm um contrato estabelecido, um acordo, onde a conversão é sempre 3,67 alguma coisa. Em relação ao Dólar. dólar. Então, tá. $1 vale 3,67, 20, qualquer coisa, dirhams. Tá? Se eu pensar num salário em dólar, uma profissão, garçom, vamos falar de uma atividade mais simples, a gente está falando ali que essa pessoa vai ter um contrato de $1.000. Estou falando ali de uns R$5.000. Um garçom, mas viver em Dubai também é mais caro. Sim. Tá. Isso eu tô falando de um contrato, e aí a gente tem todas as coisas que uma pessoa pode fazer, como num navio também, que a gente tem todas as pessoas, o que a pessoa faz por fora, o que tem, enfim, caixinha, todas as coisas. Aí, olha os bastidores. A voz. Não vai fechar essa conta, ó. Essa conta não vai fechar. Não vai fechar. Depende. Por exemplo, morar no Morumbi é uma coisa, morar em Osasco é outra. Não fala mal de Osasco. Eu tô falando, mas é isso. Então depende, tem para todos os bolsos. Se você vai morar em downtown, que é bem ali então. o burburinho das coisas, é bem caro. É bem caro, A imagina. gente tá falando ali de uma cidade-jardim, a gente tá falando ali de um Do nível... top mesmo. Você tá morando no centro de tudo, que tudo... E Dubai tem metrô. Tá? A gente tem que falar isso, né? Tudo funciona muito bem. Agora, se você vai para lugares mais afastados, que você vai demorar mais para chegar, não precisa pegar 50 camelos e tudo isso, né? Mas você vai demorar mais para chegar, você vai achar muito, muito mais acessível. É a mesma coisa, você vai achar desde uma hospedagem ou um Airbnb ou uma casa ou enfim, um acordo que você vai achar desde $1.000 até morar em downtown, você vai achar $5.000 um mês. Então não Mas fecha a essa gente conta. tá A conta não falando... fecha, então. Você vai Mas ganhar se você é um 5. garçom, não. Não. Se você é um Vai ter que garçom, morar não. Vai ter que morar talvez com alguns amigos, talvez. É isso. É isso. Pra E poder tá tudo viabilizar. bem. E é isso, e tá tudo bem. Então, hoje a gente tem, né? E aí você tem vários tipos de... Então, a gente tem gente quando você mora mais afastado, é muito possível, né? Por isso que todos os contratos são muito bem amarrados. Por isso que não dá para ficar em Dubai se você não tá trabalhando. Porque você não consegue pagar, você não consegue viver. Se manter lá. Você não consegue viver. E é por isso que é essa grande preocupação deles. Que todos que estejam ali estejam bem. Não tem saúde pública se você não é Emirate. Então, você tem que ter um plano de, você tem que ter um plano de saúde. Já ferrou tudo então, pô. Então, Essa conta não vai fechar nunca essa conta. mas o seu empregador é obrigatório por lei, ele te dá plano de saúde. Ele te paga isso. Ele tem que te pagar. Ele é a obrigação dele, ele tem que te dar o plano de saúde. É por isso que tudo tá. Então você tudo muito amarradinho, como você falou desde o começo. É tudo muito pensado. Muito direitinho. Muito pensado. Então, assim, você vive muito bem se você estiver trabalhando, e aí você vai, que nem a gente, qualquer situação. Eu tenho condição de morar ali na Rua Mauri? Não tenho. Mas eu tenho condição de morar ali na Santa Cecília, ali não. Eu tenho. Não fala mal da Barra Funda, hein? Pode ser, eu já mudei de Osasco. Vocês viram que eu já mudei. Já foi pra Santa Cecília. Fui pra Santa Cecília, fui pra Barra Funda. Isso, dá pra todo mundo. Dá pra todo todo mundo mundo. se ajeita, gente. Isso aí. Porque todos os cargos existem, como em qualquer lugar do mundo. Né? Então a gente tem o diretor, o super blaster, mas a gente tem a camareira e todos são muito respeitados. E, inclusive, o horário de trabalho é horário de trabalho. Olha isso. É bonito, é que nem Europa. Joga, vem assim a canetinha? Cai Cai caneta. mesmo? Opa, cai caneta. Não tem a loucura. Gostei já, hein? Não tem a loucura que a gente tem, Já né? me Que interessei. sempre. Ai, mas você sai exatamente no seu horário? Ó. Amor, sai antes, sai, tá ali, ó. E é o certo. Né? Eles respeitam muito o bem-estar, eles respeitam muito a família. Eles são muito família. Principalmente os muçulmanos, a gente não sabe, a gente sabe muito pouco. Da cultura, né? Eles são muito família. Eles têm essa questão, né, de... Existe a questão, né, de como eles regem a família, é outra coisa. É outra coisa, é outra história. Né? Pode ter várias mulheres. Não é bem assim, mas pode. Dê uma estudada sobre a questão, cada um na sua cultura. Dê uma estudada, né? Cada um na sua cultura, mas é bom, é para título de para você saber, né? A gente tem aí um mundo de opções. Cada continente, cada cultura, cada religião, cada um faz como preferir. Mas, em geral, eles são muito acolhedores. É muito bonito. Legal.
Eu quero, assim, entender o trabalho que você faz aqui no Brasil, porque o tempo aqui, eu sei que ele come a gente, mas o seu conteúdo é muito interessante para as pessoas, para as empresas e tal. Mas esse trabalho que você faz aqui no Brasil, Tá. de divulgação de destino, com as empresas que você tem relacionamento no mercado, não sei se você trabalha B2C também direto ou só B2B. Tá. Então, como Convention Bureau, então, dentro, né, do Convention Bureau, e aí a gente tem que falar disso que a gente estava papeando um pouco antes, de que o quanto os profissionais não sabem o que é. Okay. E a gente, quanto sim, educacional, né, nível educacional, a gente não é preparado para o mercado efetivamente para tudo que ele tem. Então, como Convention Bureau, a gente promove o destino, a gente conta sobre o destino, a infraestrutura é no meu caso, focado em eventos. Então, se eu sei que a empresa precisa de um espaço para 500 pessoas, eu tenho que olhar para onde cabe o lugar dela para ela fazer aquilo, quais são os hotéis que atendem. Para mim, ela pode ficar no hotel que ela quiser, se der conta do que ela atender. O meu papel é informação. Né? É contar, lembra um pouquinho do meu lado jornalístico, de passar a informação. Temos essas e essas opções. Você escolhe a que você preferir, né? É a que cabe no seu bolso. Então, o meu papel é, principalmente, contar sobre, só que é impossível você dar um treinamento ou você contar sobre tudo. Então, o que eu mais faço? Eu escuto. Olha isso. Eu escuto para entender naquela agência que eu vou, quem são os seus clientes. Normalmente quem atende mais tem clientes já que ganharam as contas. Então, já atendem a Mercedes-Benz, já atendem a Johnson & Johnson. Claro, tem muita concorrência. Claro. Né? A gente tem ali as agências que sempre, as empresas que têm que abrir concorrência para dar o bid. Mas, em geral, você já tem. Então, qual tipo de agência de empresa você atende mais? Dani, mais agro, mais farma? Normalmente são grupos pequenos, são grupos grandes. E aí eu consigo. Então, eu pergunto primeiro. Isso aí. Melhor coisa. E nesse mesmo momento, você precisa saber com 300 horas de antecedência? Não, só na hora mesmo. Me conta um pouquinho de vocês e eu escuto. Então, é isso. Então, na hora que eu mostro o mapa, eu já falo, que eu conto um pouco. Tem muita coisa também, gente, que eu não sei direto. E eu falo, tá tudo bem, te mando um e-mail com as informações. Porque tem muita coisa. Claro, muito detalhe, né? Muita muito informação. Então, a escuta ativa é o que eu mais faço. E quando eu trabalho na empresa. Então, eu tenho muita reunião com empresa, com gestor de viagens das empresas, que esses são cargos que existem nas empresas, que as pessoas não contam. Você que é formado em turismo, você pode trabalhar na Nestlé. Você que fez eventos, você pode trabalhar na Danone, porque existe um departamento que normalmente cuida dessas ações, que envolve o marketing, envolve campanha de vendas. Correto. E aí, para mim, eu tenho relacionamento também com esses gestores das empresas que têm por tradição fazer as ações demais. E aí eu escuto o que ele faz. Então, eu tenho grandes empresas que fazem convenções internacionais ou que fazem, Dani, a gente faz de 3 em 3 meses ações para 50 pessoas. Okay. Cada história é uma história e aí eu vou direcionando. Qual budget, como trabalhando para o governo, para mim... Por que é importante saber o budget? Porque eu posso te dar um direcionamento melhor. Lógico, imagina. É isso. Só entender uma coisa, eu não entendi ainda. Tem uma empresa, uma área de eventos corporativa, um gestor. Você vai lá dar consultoria para ele, para entender o perfil. É uma consultoria, mas não é. Mas não é. Eu vou contar do destino. Perfeito. Entendendo o que ele precisaria para vir para mim. Então, mas você negocia também. Não, mas eu ajudo. Por exemplo, uma vez que eu sei que você, que é da empresa X, faz ação internacional, mas você tem em média um budget, vou chutar, tá bom? Tá. Um budget de hospedagem de $250 por noite, por pessoa, não adianta eu te apresentar os hotéis Master Luxo. Claro. Então, por que eu te pergunto? Para eu poder já mostrar para você o que é interessante. Quando você tiver, Dani, agora a gente vai fazer uma ação só para a presidência e para a diretoria, é só me mandar um WhatsApp e eu posso te ajudar. Então, acaba sendo uma consultoria, porque eu preciso
Não adianta eu te servir o café se você não toma. Tá. Isso aí. Pronto. É matou. isso que faz a É isso diferença aí. do É MICE. isso aí. Principal, né? É o melhor café do mundo. É o Arábica Master Blaster X. Não tomo, tenho gastrite, inclusive. Imagina. Eu terminei essa conceito. Vamos lá. E se tem uma agência envolvida? Maravilhoso. Tem que ter. Muito obrigada. Não, Tem que acho ter que esse é agência. o ponto que eu não cheguei no conceito ainda. Tá. Então você faz essa abordagem, você faz o orçamento se precisar, Eu não faço orçamento. não faz. Não. Ela vai só direcionar. Eu direciono. Direcionar. Então, se a pessoa, por exemplo, eu conto sobre o lugar, eu conto sobre a hotelaria também, mas eu não sou representante do hotel. Perfeito. Então, se ela precisar, Dani, preciso contato do hotel XWPTO, eu tenho aqui. Se eu não tenho, eu descubro. Isso aí. Quem é que cuida daquele hotel, se ele quer aquele hotel. Agora, eu apresento as partes interessadas. Então, você, empresa, precisa disso e disso. Eu nunca posso te dar uma opção só. Então, eu sempre passo mais opções. Isso aí. Agora, se eu estou falando de convenções mundiais, se eu estou falando assim, uma convenção que eu destino, quero que ela aconteça lá, porque ela vai atrair pessoas, normalmente isso envolve uma associação, Claro. tá? E aí eu entro como governo, Tá. não só como informação, a gente entra com... A gente investe. Ó, a gente ajuda a pagar a convenção, a gente oferece isso, a gente oferece isso. Dubai, principalmente, por exemplo, para empresas, né? A gente concorre com outros destinos. Quando Sim. alguém vai fazer uma ação de incentivo, Claro. enfim. Então, pode ser corporativo, pode ser associação. Eu consigo agregar coisas. Então, eu posso oferecer tickets de atrações do destino para incrementar a experiência daquela... Naquele evento. Então, se a empresa, por exemplo, tem um budget mais apertado e eu quero trazer ela, eu posso falar o que você precisa fazer, o que você gostaria de fazer aqui, Legal. né? Ai, a gente precisava disso, mas o meu budget não dá, então deixa eu ver. Eu não vou dar o dinheiro, mas ó, você eu vai te dou entrar com- tickets de atração, então eu agrego o valor e isso sai, ele Claro. não vai pagar. É uma convenção, eu posso dar uma apresentação de um show local, típico da cultura árabe, Perfeito. que vai agregar Já, uma você- experiência que se ele fosse pagar, ele pagaria mais de $5.000. Então, eu Legal. consigo fazer VIP Pass para os VIPs de verdade. Não adianta falar que é VIP. Eu tenho um grande problema com isso aqui. Eu vou falar do jeitinho que eu falo na minha vida. Minha mamãe também diz que eu sou especial. Não é sobre isso. Tá? VIP é VIP, amor. Quando a gente fala de VIP, é gente que é VIP. Quem é VIP no meu universo? O cara que para você é importante. Dentro do seu grupo. Se eu tenho um grupo de 50 pessoas e aquele é o gestor que pediu para mim, ele pode ser o supervisor, não importa o cargo. Esse cara é o VIP. Agora, ele que as vai 50 pessoas não são VIP. Não vai PAP. Tá certíssimo. Só, Entendeu? Claro. É só botar isso na cabeça da pessoa do outro lado. Né, gente? Porque assim, ser Nomeia. importante eu também sou pra minha mãe. A questão é, quando a gente fala sobre dar coisas, né? Isso. A gente tem que saber. E, em geral, quem trabalha de fato com mais se sabe. Isso aí. Né? Então, a Isso gente aqui são gestores. consegue pôr um giveaway Claro. super bacana. Então, além da assessoria, né, do Narrow and Free Advice, que é como eles chamam, né, que é dividir conhecimento, participar de brainstorm. Eu gosto muito de estar. Eu brinco que um dia eu estava numa agência que recebeu batendo papo, que é tomando um café na agência, fazendo uma visita. Ele me contou que ele estava participando de uma concorrência de uma empresa que queria uma experiência com cervejarias. E porque ele queria que a empresa que ele estava levando, o cliente que ele estava levando, tinha essa ligação com bebida. Então, ele pensou em levar para a Europa para fazer visita nas grandes cervejarias e tal, e faz todo sentido. E eu falei, mas eles já fizeram isso? Ah, Dani, já foram para Amsterdã, já foram para Madrid, na Estrela Galícia, já foram para Amsterdã, na Heineken, já foram para isso. Eu falei, e por que tem que ser bebida alcoólica? Ele, não precisa ser bebida alcoólica, mas a gente tem a ver com o produto dele, sempre tem que ser uma experiência de bebida, que eu não vou falar as marcas, Claro. né? Mas enfim. Eu falei, e se a gente conseguir uma inspeção, uma visita técnica numa empresa que produz a única bebida do mundo à base de tâmaras? Opa. Então, o brainstorm, assim, isso. que a gente faz junto, essa troca, eu só consigo por esse Isso aí. relacionamento. Tá.
Então, é o meu papel. Então, não só contar sobre, não só treinar, não só fazer a propaganda. Isso aí. Mas estar presente e, se precisar também, a gente ajuda além de apresentar partes, né? Eu acho que é isso. Direcionar o cliente certo pro destino certo. Acho que é isso. Atender o que a pessoa precisa. É isso aí. Eu acho que é isso. Impressionante, hein? Muito enriquecedor. Olha, assim, é um conteúdo vasto. A gente tá aqui, tipo, né, resumindo. Papeando, né? A gente tá papeando. Mas é um destino realmente maravilhoso aí, que tá na ponta, né? Um dos principais, é o principal destino para eventos, para lazer. O destino, ele entrega muito. Conheçam mais. Abram a mente. Ali, sua lente ali, ó. Isso, sua lente Abram tá a mente. Conheçam mais. Algumas pessoas falam assim, Dani, já fui para Dubai. E eu falei, quanto você ficou em Dubai? É isso. Porque a experiência que você fez um dia, primeiro que Dubai todo ano muda e tem uma atração diferente. Isso aí. Então, se você foi o ano passado, você pode passar de novo 5, 10, 15 dias e fazer outras coisas. Claro. Porque tem muito entretenimento. Mas a parte principal é abrir a mente, viver e conhecer um pouco mais sobre aquele lugar e tudo que ele tem para oferecer, porque ele foi construído para receber. Para encantar. E se você quer que a pessoa que você está direcionando, o seu cliente, se sinta bem recebido, Dubai. É isso aí. Eles fazem isso muito bem. Fica a dica. Eles fazem isso muito bem. Daniela, obrigado pela sua presença. Obrigada Foi a você. sensacional. Acho que o pessoal gostou, né? Nossa Senhora. Foi tudo vasto. Eu? Obrigado pela outra oportunidade aí. Agradecer também aqui a Sakura Consolidadora pela parceria. 48 anos pintando aí de rosa, né? O mundo. Obrigado. Viagens Promo, Viagens Corp. Obrigado mais uma vez aí. Muito obrigado, Daniela. Obrigada a vocês, foi um prazer. Obrigado. Espero ter contribuído de alguma maneira. Eu me diverti. E muito. Eu me diverti. Eu vou demorar só uns 2 dias para processar tudo que você falou, mas tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, gente. Obrigado, gente. Tchau, obrigada.